Vamos dar início à segunda parte do nosso evento aqui à tarde, com o nosso patrocinador diamante da Keysight. Hoje estaremos aqui com o senhor Bruno Duarte, ele é engenheiro de soluções, já brinquei com esse nome, engenheiro de soluções da Keysight, e vai apresentar aí soluções integradas para o desenvolvimento em guerra eletrônica e quantum. Desde já agradeço o patrocínio e o apoio que a Keysight tem dado nos últimos anos do nosso evento. Ele também vai se apresentar e, a partir de agora, passo a palavra ao senhor Bruno Duarte. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, como mencionado, meu nome é Bruno Duarte, da empresa Keysight. É sempre uma satisfação participar do CIGE. A Keysight, ela patrocina esse evento desde a primeira edição. Então, é uma parceria de longa data aqui, desde os primórdios, quando a HP se estabeleceu no Brasil, já teve esse relacionamento muito forte com as Forças Armadas. E só relembrando, vocês devem ter uma sacolinha perto de vocês, porque ao final da apresentação, vamos sortear 3 itens aqui, uma mochila e 2 toalhas. Para quem é das antigas, esse é um brinde da época do Maurício Kobayashi, que foi muito pedido. E aí, devido à demanda, a gente resolveu trazer de novo as toalhas como um brinde. E bom, falando sobre a solução, engenheiro de soluções aqui integradas. Sobre o que vai ser essa apresentação em termos de integrada? Basicamente é a inter-relação de todas as partes do sistema, não só no domínio físico, no domínio eletrônico de comunicação, mas também na parte digital, chamado Digital Twin. Então, eu vou falar muito sobre o portfólio de soluções da Keysight. Acredito que vai ser novo para muitos de vocês, porque eu entendo que muita gente já conhece a nossa solução tradicional de RF, gerador de RF, analisador de espectro, etc. Então, vamos ver como funciona a integração com softwares, não só da Keysight, como software de terceiros que vocês utilizam bastante, como, por exemplo, o STK. Ok? E também uma parte de Quantum. Quantum está aqui um termo bem genérico, porque de fato você pode ter aplicações bem diferentes. É aqui ou aí? É aqui? Opa! Melhorou? Melhorou? Tá ruim assim? Tá bom. Então, Quantum se pode utilizar para muitas coisas. Então, vou mostrar uns 5 cenários com as soluções da Keysight. E aqui uma agenda, então, da apresentação, uma breve introdução, vou passar bem rápido, que é a Keysight, para quem não conhece. Vou falar sobre a integração de hardware e softwares. Alguns de vocês já utilizam software de design e simulação da Keysight, o ADS, o SystemView, mas também tem softwares mais novos. Tem integração com hardware e Digital Twins da parte de rede, que é a parte de scalable, exata, onde vamos levar em consideração todo o ecossistema de comunicação no cenário de guerra eletrônica. Por fim, as soluções de Quantum da Keysight, sorteios e perguntas. Então, uma introdução. Isso daqui muitos de vocês já sabem, mas só para relembrar, devido aos rebrands, quando vocês forem aos laboratórios de vocês vão ver lá 3 logos diferentes, a HP, a Agilent Technologies e Keysight Technology. Mas é tudo a mesma empresa que foi mudando de nome ao longo dos anos, né? A HP ela surgiu como uma empresa de teste de medição eletrônica, e aí cresceu para outros business, e depois de vários spin-offs, a HP original, da parte de teste de medição eletrônica, mudou para a Agilent e para a Keysight, mas a fábrica é a mesma, as pessoas são as mesmas, o suporte é o mesmo. Então, estamos no Brasil desde a época dos anos de HP. E desde que a Keysight voltou a focar totalmente em teste de medição eletrônica, ela vem crescendo muito organicamente e inorganicamente. Então aqui estão exemplos de algumas grandes empresas que a Keysight comprou nos últimos anos. Isso se traduz no quê? Extensão de portfólio.
Então, eu peço que vocês lembrem da Ksight não só como o fornecedor tradicional de gerador de RF, analisador de espectro, VNA, multímetro, bom GDC, mas tudo que for teste e medição. Aqui temos alguns exemplos, essa parte mais de comunicação wireless de 5G. Aqui estamos falando de rede, então Ixia, por exemplo, é uma divisão nossa de cybersecurity, de cibersegurança, com teste mais bruto de rede, de servidor, com soluções para bancos, para bolsa de valores. E Scalable, eu vou falar um pouco mais, porque tem a parte de cibersegurança, de redes, tem de vista a guerra eletrônica, empresas de Quantum Solutions, porque Quantum, você precisa de várias partes, então a Ksight, além do hardware utilizado para as tecnologias quânticas, também temos toda uma família de softwares que é bastante conhecida no mercado, sobretudo a Laber. Scilab, por exemplo, quando a gente está falando de eletrificação, então é bem distante, por exemplo, do meu escopo, né, que eu sou engenheiro de RF, mas você ter eletrificação de veículos, não é só veículo comercial, carro, ônibus, tem projeto da Embraer de avião, mas também veículos militares. Então temos testes, hacks gigantes que ocupam toda essa mesa aqui para testes de altíssima potência também. Então, só para vocês terem vista a Ksight como uma empresa geral de teste e medição, e aqui a nossa estrutura no Brasil. Estamos aqui perto, em Barueri. Então tem um laboratório de manutenção e calibração. Aqui vocês são self-maintained, ou seja, vocês calibram os próprios equipamentos, mas no caso de reparo, está aqui pertinho de vocês, no Brasil, né? Sem necessidade de interface com o exterior. E esse aqui é o grande trunfo da Ksight. A Ksight, ela tem uma foundry interna, então nós desenvolvemos os principais semicondutores. Isso permite que tenhamos soluções únicas no estado da arte que você só vai ver na Ksight, porque a Ksight ela não simplesmente faz o assembly, compra peças no mercado e monta um analisador. Nós desenvolvemos in-house os chips mais estratégicos. E aqui temos alguns exemplos no que se traduz isso. Alguns exemplos de soluções, então aqui a Ksight ela vende também o quê? Sistemas, hacks. Então, muitas vezes vocês eu vou comprar um analisador de espectro, um gerador, um receiver, eu vou comprar um HD externo para ir gravando, reproduzindo, fazer uma aquisição, fazer um processamento e depois jogar o output. Mas a Ksight faz sistemas customizados de acordo com a demanda de vocês. Então, isso aqui são sistemas de guerra eletrônica completamente complexos, o mais complexo possível, que você emula tudo que é possível, tanto comercial quanto militar, reflexões, mapas, ocupa o espectro todos, milhares de emissores. Então você tem um software que é bastante realístico e esses hacks, por exemplo, de gravação. De gravação você vê que tem diversos tamanhos, inclusive para o campo. Às vezes chega essa demanda de vocês, preciso ir para o campo gravar um cenário. Por que você vai gravar um cenário? Para depois você reproduzir no laboratório e poder fazer seu teste de mancada. Então a Ksight ela provê soluções, hacks de soluções. E aqui um exemplo de como a foundry interna da Ksight ela traz coisas únicas. Esse é um gerador específico de guerra eletrônica, o XG. Ele é o quê? Ele é um gerador ágil. Veja que a velocidade dele é 100 nanosegundos. Um gerador normal, aquele gerador analógico, CW, aquele gerador vetorial, ele vai chavear na ordem de 1 milissegundo. Então imagina, se você tem um pulso com uma largura de pulso de 1 microsegundo e uma PRI de 100 microsegundos. Sem chance de você, por meio do chaveamento, emular vários emissores. Então, essa agilidade ela é em frequência e em fase também mantendo a coerência de fase entre os múltiplos emissores. Tudo isso devido aos DAC proprietário da Ksight. Então, esse é um gerador de RF específico de guerra eletrônica. Esse aqui também é o estado da arte em termos de osciloscópio. Vejam que ele vai até a frequência de 110 GB. Inclusive, nós temos um deste no nosso stand.
caso vocês queiram ver. Não é exatamente o de 110 GB, mas é o de 33 GB. Então você pega toda a sua banda de DC até a frequência máxima do equipamento, com uma excelente integridade de sinal e acelerado no próprio chip. Então, esse osciloscópio, se você pega um osciloscópio tradicional, qual que era o problema antigo? De você pegar um osciloscópio para analisar RF em banda mais larga e frequência mais alta. Velocidade e ruído. Porque você está pegando banda larga, você está pegando... o ruído é proporcional à banda, né? Então, você está pegando um ruído enorme ali. Bem como a velocidade. Você está com uma taxa de amostragem muito alta, você precisa de muito processamento. Mas ele tem tecnologias mais novas, ele faz Digital Down Conversion, então ele tem a mesma velocidade espectro e integridade do sinal. No datasheet dele, você vê lá Daniel, piso de ruído, phase noise. Por quê? Porque a performance ela é equiparável. Inclusive, nesse osciloscópio, roda esse software que muitos de vocês conhecem, que é o VSA. Esse software, ele analisa emissores, analisa pulsos e emissores. Então, vai ter um workshop amanhã, inclusive, que não basta... Aqui, beleza, é o primeiro nível de informação que ele te dá. O que ele vai te dar? A descrição dos pulsos, modulação intrapulso, parâmetros de pulso. Só que tem outras ferramentas, como, por exemplo, você separa os emissores, você filtra para extrair a verdadeira PRI. Você consegue identificar assinaturas de cada um dos emissores. Então, você tem um passo a mais na análise dos emissores. E não simplesmente uma tabela PDW Raw Data para vocês interpretarem, que vai ter muito mais informações. E é compatível com o osciloscópio XR, com o analisador de espectro, que também tem ali fora, e outras ferramentas também, osciloscópios, e o VNA. Esse é o nosso analisador de rede vetorial, ele vai direto até 120 GB também, coaxial, vai até 220 com probes. E mais um exemplo de devido aos mimics produzidos internamente na Foundry da Keysight. E aqui um exemplo de aplicação, por exemplo, com o analisador de rede vetorial, que é a caracterização de materiais. Então, tipicamente, o VNA ele pode ser utilizado para isso. Qual que é a grande questão aqui? A test fixture. O que é test fixture? É a interface do seu analisador com o seu material. O seu material pode ser várias coisas. Geralmente, estamos trabalhando aqui no contexto de forças armadas com materiais absorvedores. Por quê? Se você tem uma energia, um estímulo, você quer absorver para não ter reflexão, para você não ser detectado. E, bom, esse material pode ser, por exemplo, uma tinta, né, uma tinta absorvedora, pode ser um sólido, pode ser pó, pode ser líquido. Então, imagina, você vai conectar com um cabo coaxial direto no seu líquido. Então, você tem várias técnicas, como, por exemplo, probes, fixtures, que justamente vão fazer essa interface. E o software, que é o conhecimento da solução, então ele vai te dar o quê? Permissividade elétrica, permeabilidade magnética, parte complexa e real, onde extrai-se tangente de perdas, diagrama de Cole-Cole e outros parâmetros. E aqui um exemplo do software. Você pode não só analisar o material, mas uma associação de materiais. Se o seu material pó, às vezes é difícil prender ele, então você pode prender ele com dois sólidos e fazer um de-embed. Ok, mas essa Foundry da Keysight que produz os mimics que vão nos nossos equipamentos, como que é feito o design disso? Com ADS. ADS Advanced Design System, que é uma referência para design e simulação em termos de RF. Então você vai fazer a simulação, sobretudo num nível mais micro. Por exemplo, um design de um amplificador, um design de um conversor em frequência. E esse software ele é aberto no sentido que é vendável, né? Que vai ser justamente a segunda parte falando dos softwares. Softwares de Digital Twins. Então aqui temos o ADS. Aqui são alguns print screens do ADS. Nós temos o esquemático e muitos simuladores ali. Então é como se você tivesse
tudo no domínio virtual. Gerador, analisador. Os componentes aqui, o ADS tem uma extensiva biblioteca, então os fornecedores dos componentes que você vai integrar, o ADS tem compatibilidade com milhares deles. Então você tem a parte de esquemático e a parte de simulação eletromagnética. E tem vários simuladores eletromagnéticos também do ADS e externos. Então você pode fazer co-simulação. Por exemplo, se você está com uma estrutura um pouco mais complexa, uma antena 3D, você usa um simulador ali, FDTD, e integra na co-simulação com o ADS. E aqui ó, já vai um teaser. Então, se você está com o seu circuito de ADS, um bloquinho desse aqui e um bloquinho desse aqui, ele pode ser o quê? Um gerador de sinal e um analisador de sinal virtual. E vai ter a mesma ciência, a mesma tecnologia do real. Ou seja, você vai ter uma alta confiabilidade do seu teste na simulação e na prática. Se subirmos para um nível um pouco mais macro, esse é um outro software, SystemView. Como o próprio nome diz ali, sistema é uma visão mais sistêmica. Tipicamente, você vai ter um grupo ali de sistemas digitais que trabalha com banda base, um grupo de RF, alguém que só trabalha com antenas, e aí todo mundo tem que chegar numa cadeia comum, que é justamente a visão sistêmica que você precisa analisar. E se você levar em consideração cada um desses bloquinhos, claro que isso é um exemplo genérico, mas, por exemplo, esse filtro aqui. Se você clica 2 vezes, ele vai abrir o quê? O design no ADS. Então, ele é totalmente integrado. Então, aqui, por exemplo, a parte de DSP, esses bloquinhos, pode ser um FPGA que você trabalha, às vezes, no domínio da simulação, você já quer colocar a sua lógica para ver como vai funcionar. Pode ser um script de MATLAB. Esse gerador aqui, ó, ou esse aqui, ó, essa forma de onda que ele gera, suponha que você quer gerar uma cadeia de pulso, um cenário. A mesma coisa que você está reproduzindo aqui, você descarrega no gerador. Então você vai ter muita fidelidade entre o digital e o real. Aqui é um exemplo do Magui, por exemplo, de uma configuração genérica. Então, o que você for configurar em termos de sequência de pulsos, você vai ser válido para os 2 domínios. E ele tem ferramentas de visualização também. Então, isso daqui é uma interconexão que vai no SystemView. Então, o SystemView ele comunica com o STK também. Para quê? O STK é muito famoso para você colocar componentes dinâmicos. Então, você tem aqui seu radar, você tem o seu alvo interferente, e eles vão estar em movimento. Vai ter uma altitude, vai ter uma aceleração, vai ter uma velocidade, vai ter um Doppler ali associado. Então, você tem ferramentas de visualização no próprio SystemView. E aqui, então, temos alguns print screens desses casos dinâmicos. Tudo isso utilizando o SystemView mais integrações. E aí começamos a falar um pouco mais de Digital Twins. Twin, então, é um gêmeo. Nesse caso, é um gêmeo univitelino, é um gêmeo idêntico. Porque a ideia é que você tenha justamente espelhado o que você tem no domínio real, seu sistema de comunicação, e no domínio digital. De maneira que eles têm um cordão umbilical entre eles. Se você altera uma coisa em um domínio, você altera na outra. Ou se você quer saber como vai funcionar no seu... Se você já tem seu sistema real, você quer fazer uma alteração, você altera no Digital Twin para ter maior assertividade quando você fizer a alteração. Então aqui, a palavra é fidelidade. Então você vai ter 2 modelos. Você vai ter o real e digital, bem fidedignos entre si. E aqui temos um ciclo
genérico de um sistema. Então, você começa do conceito, qualquer ideia, o que esse sistema vai fazer. Uma vez que já tenhamos um objetivo do que traçado, do que faremos, aí vamos para a parte de design e simulação, para ter uma maior assertividade. Quando finalmente chegamos na prototipagem, tentativa e erro até funcionar, manufatura, otimização e volta ao conceito, né? Porque você pode ter um feedback lá no fim para uma nova geração com melhorias, por exemplo. E aqui temos as ferramentas da Excite que podem te ajudar em cada uma dessas etapas desse ciclo, e tudo interconectado na sua base de dados. E aqui é o mesmo ciclo com algumas aplicações, então veja que você tem toda essa integração de softwares da Excite. Então, quando você tem um diagrama de blocos, quando você tem um digital twin do seu circuito, você pode ter partes, por exemplo, eu só tenho a minha entrada e a minha saída prontas, fisicamente. Eu estou implementando a parte do meio. Então, você pode passar para o domínio digital, fazer essa parte que está faltando, depois volta para o domínio real. Você tem essa conversão muito fácil com os equipamentos da Excite. System View, ADS, o VSA, que é o nosso software de demodulação para análise de pulso, com sistemas de guerra eletrônica, MATLAB, STK, então você tem interconexão com muitos softwares. E o hardware, sempre software e hardware. Aqui, um exemplo, então, de simulação, nesse caso, ó, veja que nós temos uma cadeia e o que você extrai aqui de informação, ela vai direto no VSA, vai abrir exatamente o mesmo software que você roda no seu analisador, no seu MXA, no seu UXA, no seu osciloscópio. Então você vai ter lado a lado o simulado, porque é o mesmo software, você só vai ter outra instância, e o real. Então você consegue ser mais assertivo na sua otimização de sistema. Então veja aqui, ó, o VSA é a mesma ciência em múltiplos domínios, e você pode fazer com simulações, com outros softwares, integração. Cada um bloquinho desse aqui, ó, ele pode ser um link aqui com um FPGA que você está utilizando, às vezes quer ter algum loop. Outro tópico, outro nome que você pode usar para isso é o hardware in the loop, né? Então você ter sua bancada de teste virtual e real totalmente interligado. E esse é o resultado. Que é o quê? Nível de confiança do seu sistema. Você consegue ter uma confiabilidade em uma etapa anterior do seu sistema. Então você é mais assertivo. Você tem mais confiança. Confiança é tudo. Confiança e segurança. E aqui um outro estudo de caso. No caso, com foco aqui no Power Amplifier. Temos aqui a nossa cadeia, o nosso sistema de RF fisicamente do lado esquerdo. E do lado direito, o seu Digital Twin. De maneira que, por exemplo, qual que é a diferença, né? O que diferencia de uma simples simulação? Por exemplo, eu vou usar um amplificador que eu comprei aqui da, sei lá, Mark Microwave. O que você coloca aqui? A informação do datasheet, um arquivo de modelo. Mas, como você tem os dois interligados, quando você olha para o amplificador, você vai ter o dado real dele. Você pode medir com VNA e retroalimentar. Você vai ter o quê? Você volta no seu modelo a informação verdadeira, e não uma simples simulação. O real, o hardware e o digital, eles estão sempre conversando. E essa trilha aqui, ela está sendo compensada na sua calibração? Você está fazendo the embedding? De fato aqui, você está com um conhecimento mais íntimo do seu sistema. E aqui seria a cadeia de otimização, por exemplo, do amplificador, né?
Você tem o modelo do datasheet, os parâmetros S, para no fim chegar ao modelo informado, ou seja, é o real, é o medido que saiu do real e foi para o digital. E o último exemplo nessa parte de Digital Twin, seu modelo de canal. Então, você vai transmitir uma informação via RF. Tem um TX, tem um RX, mas tem algo no meio, que é o nosso canal de comunicação. Você também tem o Digital Twin do seu canal de comunicação. Ele pode ser várias coisas. Pode ser algo que você coletou, uma caracterização aqui, que eu estou com visada direta. Se for uma propagação aérea, por exemplo, uma comunicação de satélite, você tem os modelos do STK. Você consegue implementar não só alterações cinemáticas, como também a antena, né? Não, o diagrama de radiação, qual que é o sistema de varredura de antena, porque tudo isso em um contexto cinemático influi muito, né? Se você está com a visada correta da sua antena. E tudo isso a gente está falando do meio em si, né? Antes de a gente transmitir ou digitalizar a informação. E aqui é um outro exemplo de comunicação via satélite. Nesse caso, a parte cinemática do STK foi incorporada. E é um gêmeo, né? Isso daí é STK, modelagem de canal, modelos, etc., a parte digital. E você tem a parte real, que é o Propsim. O que é o Propsim? É um emulador de canal. Emulador, a gente está falando fisicamente ali, você tem 8, 16 ou 64 transceivers. Então você tem vários TRX aqui que vai fazer toda a miríade possível de possibilidades de propagação. Então imagina, você economiza muitas horas de voo com o Propsim aqui, porque você consegue estressar ao máximo as possibilidades de comunicação e emulação de canal. Aqui a parte das antenas. E aqui é a comparação dos dois, né? Os dois integrados. Tanto temos o hardware in the loop aqui do quê? Do canal. Então aqui é o Digital Twin, a parte de rede. E aqui está o nosso Propsim, né? Então você vê aqui que o alvo ele está se aproximando aqui, certo? Da minha unidade receptora. E vocês podem ver aqui no analisador de espectro a frequência se aproximando. Então aqui é um resumo. O que é isso em resumo? A X-Sight oferece muitas ferramentas de Digital Twin aqui, quando a gente está falando da sua cadeia de RF, do seu projeto de transmissor, de receptor, da propagação de canal. Então tem a parte digital e real para cada um deles. Mas tem, agora vamos estender. A gente começou na DS, foi para o System View, foi para o Digital Twin System, e o próximo é a rede. Essa rede é a rede geral, não necessariamente IP. O IP também vai estar aqui. Então agora a gente vai até a camada de aplicação, né? Antes a gente estava muito na camada física, que entre elementos de cybersecurity também, que é uma tendência muito forte. Então, Network Digital Twins, você tem que pensar aqui em comunicações multidomínio, ou seja, tudo que é comunicação que você tem ali. Então imagina que estamos aqui no CTA em São José dos Campos, você vai importar um mapa topográfico da cidade. Então não é simplesmente rodar um modelo urbano. Você efetivamente está considerando aqui todas as diferenças de terreno, todas as construções que estão ao seu redor, as possíveis reflexões, possíveis shadow e Doppler, todos aqueles efeitos de propagação de canal. Tudo que é comunicação
Então você tem radar, mas tem sinal de radionavegação, você tem aqui o Wi-Fi, Bluetooth, sinal de telefonia celular, sinal de amador, enfim, tudo que é tipo de comunicação, a topologia da sua rede. Então, se você tem uma ameaça que foi comprometida em um usuário, em um ponto dessa rede, o que isso vai influenciar como um todo? E bom, quando você tem um digital twin de uma rede mais geral, complexa, que você consegue emular qualquer aplicação específica de um usuário que caiu numa engenharia social, abriu um e-mail que não deveria, rodou uma API, que entrou malware naquele computador, como ele vai se propagar pela rede, a tentativa dele se propagar pela rede. Todos esses elementos de cybersecurity é muito interessante que você tenha no seu digital twin, porque no modelo real, sobretudo em ambientes mais severos, fica um pouco difícil de você... beleza, eu tô com uma falha aqui, mas de um processamento de uma imagem que não está como deveria, mas qual que é a origem dela? Aqui, justamente, a gente estressa do ponto de vista, sobretudo, de cybersecurity. Então, cybersecurity não é somente um problema de computador, uma invasão, um hacker, um cavalo de Troia, um malware, mas uma questão sistêmica. Como que isso vai impactar a integridade da minha rede, efetivamente? Como que isso vai impactar o meu sistema de vigilância? O software da X-Sight para isso é o Exata. Inclusive, lá você define como que basicamente é configurado esse software por número de instâncias. Cada elemento desses aqui, um tanque, uma estação de base, uma unidade móvel, uma aeronave, tudo é uma instância. Aí você pode colocar múltiplas instâncias. Claro que à medida que você está muito carregado de instâncias, aí você vai precisar de mais e mais processamento também. Então, de novo aqui a palavra eu acho que chave, que quando a gente fala de digital twin é sempre a fidelidade entre o mundo digital e o real. E aqui a gente vai ter alguns exemplos de cyber-ataques que você consegue emular no seu sistema. Aqui alguns exemplos do quê? De fatores que são levados em consideração. Do ponto de vista da camada física, é legal esse slide porque eu falei algumas coisas, mas certamente esqueci de alguma. Então você vê aqui, por exemplo, a temperatura, né? Se você está com muita neblina, você vai interferir, vai mudar, né, a propagação. As fontes interferentes, você pode colocar o seu jamming dentro do Exata, entre outros. E aqui, algumas avaliações que você tem nas camadas mais altas, não só na camada mais física. Então, esse software, Exata, que vai ser o seu Network Digital Twin, você vê que ele tem interligação com muitas coisas, né? Por quê? Porque ele leva em consideração muitos fatores. Mas no fim, você vai ter o quê? O seu gêmeo o mais realista possível, que é o objetivo. E aqui alguns exemplos, quer dizer, modelos que você tem nesse software de ataques de cybersecurity. E nesse exemplo aqui temos um sensor, e aí eu tenho detectado aqui essa imagem, e aí, enfim, você simula um dos ataques, e aqui você vê qual que vai ser a resultante dele. Já começou a mudar? Sim. Então, nesse outro exemplo, bom, isso daqui como é? Marinha Americana. Então você tinha ali várias entidades, várias embarcações, uma sala de controle, você está numa rede de comunicação com visada direta, line of sight. Isso aqui é o vídeo capturado efetivamente lá no seu sensor, e esse é o vídeo que está chegando na sala de operações. Então aí foi feito um ataque de maneira que, veja, ele está pausando aqui, né? Tá dando alguns glitches.
E aqui você tem vários e vários exemplos, né? Por exemplo, isso daqui é um caso real, na verdade. Você teve um ataque russo no sistema o quê? De potência, de alimentação da Ucrânia, né? Então, isso daqui foi justamente uma parte por engenharia social. Então, lá na parte de RF, eu estava falando do hardware in the loop, mas aqui você tem também o human in the loop. Então, veja que a partir do computador, no Exata, você consegue ver como o malware vai se propagando na sua rede, como ela se defende, ver que ele tentou múltiplas vezes, não conseguiu, até que conseguiu. E aí ele entrou o quê? Num sistema de controle, né? Na parte de controle das alimentações ali, de energia. E aí, cortou ali. Beleza. Então, essa foi a parte de Digital Twins. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, nos contacte depois, se não der tempo aqui no stand. E, por fim, a parte de Quantum. Então, a Axite, ela é bem propagada na parte de Quantum. Então, tem muitas associações com institutos de pesquisa. Tem algumas pessoas da Axite que são cientistas. Então, ele é, de fato, um acadêmico muito reconhecido na área de Quantum, que foi contratado pela Axite, que ajuda a gente. Normalmente são físicos, né? Pelo menos onde começou a parte de Quantum foi em física. E aqui os softwares, o principal, o Laber. Então, quem trabalha com Quantum há algum tempo, parte quântica, se ele era muito específico de Quantum, ele conhecia o Laber, que era uma empresa independente, e não conhecia a Axite. Chegou na Axite hoje em dia pelo próprio software, a partir da aplicação. E aqui embaixo temos algumas aplicações Quantum. Metrologia, computação quântica, comunicação quântica, o sensoriamento quântico e a parte de fotônica. Então, tem 5 aplicações aí, né? E aqui eu vou falar brevemente de cada uma delas. Você tem o Quantum Compute, né? A computação quântica. Acho que isso foi a primeira coisa que escutamos de Quantum, que é justamente as propriedades para você ter o quê? Computadores quânticos com grande capacidade de processamento. Bom, e aqui basicamente é o teste com qubits e seus controles, e o que a Axite tem nessa parte, sobretudo, o controle desses qubits. Porque para você controlar os qubits, você precisa do quê? Basicamente, é uma resposta ao estímulo. Você estimula ele e você lê a resposta. Só o que é muito importante? Coerência de fase. Então tem que estar tudo muito ajustado, porque o que você lê no Quantum são esses pequenos diferenciais de fase. Então a coerência de fase, ela é muito importante. Tanto é que se usa os princípios de radar, né? Você tem ali um pulso, e aí eles estão com sync ali em frequência, e você estimula, como tem um IQ estimulando, e você lê a resposta, que é o readout. Isso aqui é o quê? É um sistema que ele é muito escalável. A gente vendeu um sistema desse no Brasil, que é o quê? É metade desse hack aqui. Só que aí você vê que você consegue ir escalando para múltiplos qubits. O que tem aqui? Não sei se vocês conhecem, mas essa é a plataforma PXI. Qual que é a vantagem da PXI? Escalabilidade, densidade de portas. Imagina que cada módulo desse é um equipamento. Então aqui é um AWG, um digitalizador, uma referência entre eles. E aí? E aí, só que esse chassi ele é especial, esse chassi PXI. Olha esses conectores aqui embaixo, é a referência. É justamente o chassi específico para você manter a coerência de fase. Tanto é que a gente vendeu, um dos sistemas que a gente vendeu isso no Brasil foi justamente porque o cliente estava interessado na coerência, não era nem na quântica. Mas ele queria esse ajuste fino de coerência de fase. Outra aplicação, metrologia. Você vai para metrologia, você sabe que fica tudo mais caro, né? Ó, é justamente que a gente está falando mais da parte de criogenia. Então, isso daqui, você tem todo um aparato de condicionamento de sinal, porque você
chega o mais próximo do zero absoluto, né? O mais próximo possível ali. Então você tem estágios de temperaturas aqui, desce para, não sei, por exemplo, 15 Kelvin, aí tem o estágio de 3 Kelvin e chega lá no mini Kelvin. Por quê? Porque o qubit ele tem uma vida muito curta e ele é muito sensível a ruído. Então a gente está falando no estado da arte aqui de integridade de sinal, de ruído de fase, piso de ruído. Mas aqui você usa os equipamentos tradicionais justamente para você precisar de uma alta performance. Essa parte não é a cara desse sistema, é justamente a parte criogênica. Porém, nós temos parceiro que isso pode ser Turquia. A gente pode vender isso para vocês pronto no Brasil. Lembra dos sistemas lá atrás, no começo da apresentação? A gente pode vender, por exemplo, um sistema quântico, que a gente tem um parceiro que vai te entregar essa parte, entre aspas, de acessórios de maneira integrada. Tem uma parte de fotônica, que basicamente você utiliza os fótons ali para você ter o quê? Uma comunicação segura. Eu acho que isso que é uma aplicação de interesse de vocês também, porque na parte de comunicação quântica, beleza, você tem a sua comunicação, só que você tem a chave para você fazer a decriptografia. E essa chave, quando você transmite no estado fóton, você não consegue interceptar. Não é só você jogar, vou botar um sniff aqui na rede. Porque se você intercepta, você muda o próprio estado. Então você detecta que você está sendo interceptado, o que torna a comunicação muito mais segura. Estendendo aqui para o caso de comunicação, né? No caso de comunicação quântica, ó, canal clássico e o canal aqui, ó, para chave, canal quântico para chave, para manter a segurança da comunicação. E aqui também, ó, Ksight tem muita coisa ótica, né? Tem lasers, tem o OMA, que é o Optical Modulation Analyzer, tem os atenuadores óticos e etc. E o sensoramento quântico, basicamente é explorar as propriedades quânticas, a sensibilidade para você medir grandezas, como campo elétrico, magnético, aceleração, e aí alguns equipamentos utilizados nessa aplicação. Por fim, esse é mais ou menos um resumo dos equipamentos da Ksight que são utilizados nesse tipo de solução quântica. Claro que vai ser muito orientado à família ali que eu estava comentando anteriormente, mas sempre quem vai estar lá é o Laber, que vai ter já toda a inteligência de software, todos os testes de cenários pronto. Beleza. Então essa é o que eu tinha para apresentar para vocês. Dessa vez eu consegui ficar no tempo. A gente tem mais 6 minutos para fazer o sorteio. Então, por gentileza, a gente vai coletar os bingo cards para sortear aqui os brindezinhos. Nesse meio tempo, eu acho que se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer também. Tem perguntas? Assinado? Quem vai participar do sorteio? Alguém? Opa. Continua daí, Nita. Só isso? Tá fácil de ganhar aqui, hein, ó. Tá provável aqui. Mais alguém? Não recebeu, Anitta? Não recebeu aqui, ó. Mais alguém não recebeu? E daí, Nitoto? Coleta aí. Eu vou te dar sacolinhas. Tem mais 5 minutos. Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Oh, desculpa. Ali. Passa ali, por favor. Onde? Passa ali, por favor. Faltou sacolinha, Anitta. Tem ainda aí sacolinha, Anitta?
Alguém desse lado? Que não recebeu? Por gentileza, pode perguntar. Eu ia fazer, Omar. Todo mundo recebeu? Beleza. Sim. Boa tarde, parabéns pela exposição, um assunto muito pertinente. Meu nome é Carlos, eu faço pesquisas para a área de Rússia e China em relação a áreas estratégicas como nuclear, espacial e cibernético, para a Escola de Guerra Naval e para a Escola Superior de Guerra, na parte de mestrado. E estava lendo a Revista Brasileira de Inteligência 2018, e eles têm um artigo lá que fala sobre o hardware infectado, de 2018, quem quiser ler, é muito interessante. E ele traz essa preocupação. O hardware pode ser infectado nas suas linhas de produção do circuito integrado, que é composto por mais de 400 fases. Inclusive, o ex-diretor da agência da CIA e da NSA, eles falaram que não tem como resolver isso, tem como administrar. Eu queria te perguntar se vocês têm alguma forma de gerenciar isso, porque de repente você tem todo esse sistema bem colocado, como você apresentou, mas você tem uma vulnerabilidade na parte de hardware. Não sei dizer, isso aí eu tenho que perguntar para você. Mas, por favor, pode pegar tem meu contato ali, ó. E aí eu te consigo pesquisar melhor essa pergunta. Beleza? Todo mundo já entregou o papelzinho? Mais alguma pergunta? Questionamentos? Eles querem... Querem a mochila ou a toalha? Eu não assinei com o Baratem. Vamos. Falar isso que eu hack, mas eu tenho esse tchering bem. Major Augusto, que vai primeiro, mochila ou toalha? Mochila? Vai a mochila. Tá, ele. Nem papel. Aline. Was and Me deixa me pedir. Você poderia tirar um aqui, por favor? Pode, claro, você não tá vendo? Assim, ó, puxa aí. Quem é o ganhador na mochila? Raoni. Tá por aí, Raoni? Se não tá... Aí, Barrosita, Fábio. Opa! Próximo da toalha, por gentileza. Primeira toalha. Vamos. Aí pegou pesado. Nossa. É alguém na física do ITA. Jogenda Lima Maier? Meu nome é difícil, moço. Daí complicou minha vida. E o último, a segunda toalha. Nicolas Hernandes do ITA. Obrigado. Obrigado. Para registro, por gentileza. Muito obrigado, senhores. Uma boa tarde. Até o fim, sim.